Gente, hoje nós estamos aqui para falar sobre o que, meninas? Benignidade ou amabilidade e bondade. Glória a Deus, aleluia. Amém. Mas sabia, gente, que tem pessoas que fazem muita confusão entre o ser benigno e entre o ser bondoso? Sabia disso? Você faz confusão, né, Marita? Então, já sabendo, agora que o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Gálatas, que a obra do Espírito Santo é produzir o caráter de Deus em nós, então vamos tentar explicar um pouco sobre o que é benignidade e sobre o que é bondade, olhando para o caráter do Senhor Jesus. Porque você sabe que tudo a gente tem que olhar para o Senhor Jesus, né, gente? Porque Ele é o nosso modelo, né? Ele é Deus. Amém. Ele é Deus revelado. Amém. Então nós temos que olhar tudo para Ele, aprender dele. Tudo nós aprendemos dele, né? Paulo diz: sedes meu imitador, como eu sou de Cristo. Né? Mas assim nós olhamos para as pessoas, aquilo que a gente vê que ela está imitando a Cristo, a gente imita. Aquilo que a gente vê que não está imitando a Cristo, a gente refuta, né? Mas veja que a palavra grega que foi usada por apóstolo Paulo para expressar benignidade é Christos. Sabia? E sabia que um vinho antigo é chamado de Christos, porque significa suave, ou seja, que não incomoda, que não mortifica. Então entenda que a benignidade é uma amável bondade. Olha que coisa linda, né, gente? Ou melhor, é uma bondade em nível maior. Nível maior. E essas duas palavras estão intimamente ligadas, embora a benignidade esteja mais ligada à doçura, ao trato, ao jeito doce mesmo de tratar o outro. Gente, eu sempre assim, quando eu vou orar, principalmente assim, por pessoas que eu vejo que estão em situação assim, de pecados mesmo, né? Porque o intercessor, ele não ora só pelo crente. Ele ora pelo crente e pelo não crente, né? E às vezes assim, sabe como que eu vejo Jesus? Eu vejo assim, como Jesus passando, andando assim, e de repente Jesus resolve parar, e na bondade dele, na benignidade dele, ele fala: eu vou te socorrer. Você não tem mérito nenhum. Porque é claro que nós vivemos pela graça, é claro que nenhum de nós temos mérito. Mas assim, Deus não tem obrigação de nos socorrer, mas a benignidade dele faz com que ele olhe, benignidade, faz com que ele pare e olhe e nos atenda e nos socorra. Deus é maravilhoso, gente, maravilhoso. E o termo que Paulo usa para bondade é agathos. E o significado de bondade, gente, sabe o que significa isso? Significa que Deus é o parâmetro de tudo aquilo que é bom. Sabia, Maristela? Não sei, hoje, perdão, tá? Sei, com certeza. Oh, meu pai, com certeza, bom é o Senhor. Deus é o parâmetro de tudo aquilo que é bom, gente. Eu só posso chamar eu só posso chamar de bom aquilo que Deus determinou como bom. Verdade. Fora disso, então, pessoas boas são aquelas que fazem o que Deus determinou que é bom. Tá bom, Simone? Tá bom, Maristela? Tá bom. Fora disso, você não está sendo uma pessoa boa, sabia? Você está sendo boazinha, boazinha, o bonzinho, a boazinha. Pois entendo que o fato de ser bonzinho, porque o bonzinho ele pode ser bom para uma pessoa e ruim para outra. Sabia disso? Sabia. Então isso não é motivo para eu dizer que essa pessoa é boa. Porque para ela ser considerada boa, ela tem que praticar a bondade que Deus define como sendo práticas de bondade. Entendeu? Entendi. E o que é que Deus define como sendo bondade? Cuidar das causas humanitárias sem nenhum interesse por trás disso é um exercício de bondade, sabia? Sabia. Né? Ajudar os órfãos, as viúvas, os pobres, os necessitados, né? Os moradores de rua. Isso tudo é bondade determinada por Deus. Mas tem gente que faz isso por interesse, sabia? Interesses políticos, né? Interesses até religiosos. Elas são obrigadas pela religião que ela reza a fazer esse tipo de caridade. Ela até chama de caridade, né? Mas ela não faz aquilo porque a natureza dela é boa, porque ela tem a bondade do Espírito Santo dentro dela, né? Então, assim, entenda que bondade e benignidade está muito ligado ao exercício da compaixão, da empatia, da misericórdia. Mas qual é a diferença? A bondade, entenda que a bondade
Na bondade você pode reprovar, corrigir e disciplinar. E na crestótes, que é a benignidade, você só pode ajudar. Você não reprova. Entendeu? Igual, Deus, quando ele te corrige, Deus está deixando de ser bom? Não está deixando de ser bom, gente. Não está deixando de ser bom. E é isso que as pessoas não entendem, que Deus, ele é bom o tempo todo, mesmo quando ele está corrigindo. E tem pessoas que não entendem essa correção de Deus, tá? E ficam jururu, ficam deprimidos, ficam chateados, porque fica com raiva de Deus, não querem saber mais de ir na igreja, não querem saber mais de congregar, não querem saber mais de ouvir uma pregação. Por quê? Às vezes Deus não atendeu um pedido que ela fez, uma oração que ela fez. Às vezes ela estava suplicando há tanto tempo, às vezes por um casamento, a restauração de um casamento, às vezes a restauração de um filho, conversão de um filho. Às vezes é um filho que precisa largar das drogas. Então ela vê aquele ato, aquela demora de Deus como um ato de maldade. Ah, Deus não está sendo bom comigo. Gente, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom quando ele demora, Deus é bom quando ele atende, mas ele é bom quando ele não atende. Ele é bom quando ele afaga, mas ele é bom também quando ele corrige. Ele é bom quando ele cura, mas ele é bom quando ele deixa a pessoa enfermar, e às vezes a pessoa até parte enfermado, né? Com a doença, uma doença grave, mas Deus continua sendo bom. Porque a natureza de Deus é ser bom. É ser bom. E Deus não se contraria na sua natureza. Entendeu? Né? E tem pessoas que têm dificuldade para entender isso. Por quê? Porque ela não tem a bondade de Deus nela. Ela é o bonzinho. Ela foi bonzinho o tempo todo. Na vida, às vezes na vida toda ela foi bonzinho. Ela fez atitudes mediante querendo receber alguma coisa, recompensa. Então, às vezes ela se comporta, né? Ela se comporta de uma forma boa e acha que ela também tem que receber de Deus coisas boas. E não é assim. Deus nos dá as coisas de acordo com o que ele vê que é para o nosso bem. Entenda que nós fomos chamados por Deus para a gente viver uma eternidade com ele. Verdade. Jesus nos chamou e ele diz: eu vim para trazer vida e vida em abundância. E Jesus, ele não nos traiu. Ele não nos traiu. Se nós permanecemos nele, nós teremos essa eternidade, nós teremos essa vida eterna. E se a gente não esperar nisso, se a gente não confiar nisso, segundo a palavra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas tem pessoas, às vezes, que estão deixando escapar, estão deixando perder, ir pelo ralo, isso que o Senhor prometeu, porque ele está esperando as coisinhas boas deles que não veio. Aí ele fica chateado com Deus e sai do meio do caminho, sai da promessa, sai da bênção. Né? Ah, Deus não está sendo bom comigo. E não é assim. Às vezes veio de uma natureza, de uma criação, onde o pai dava, quando o pai não dava uma compensação, eles ficavam com raiva dos pais, fazia birra, pirraça. E com Deus não adianta a gente fazer pirraça. Né? Não adianta fazer pirraça. O pai, ele é muito bom, mas ele só vai nos dar aquilo que nós precisamos realmente. Porque às vezes nós queremos coisas que é para o nosso mal. Pedimos coisas que é para a nossa própria condenação. Né? E um exemplo de que Deus, além de ser bom, ele ainda é benigno,